Está no ar o programa Saúde e Vida e hoje nós vamos falar sobre a importância de manter o ambiente limpo e saudável nas nossas casas. Temos a falsa ideia que dentro das nossas casas nós estamos protegidos, mas estudos indicam que lugares interiores representam um perigo para a nossa saúde, pois o ar que lá circula pode ser 4 a 5 vezes mais contaminado em relação ao ar do ambiente externo. Além disso, a Organização Mundial da Saúde indica que ambientes insalubres, tais como exemplo a poluição do ar, o fumo passivo, a água contaminada, lugares fechados e com falta de higienização, causam a morte de mais de 1,7 milhões de crianças com menos de 5 anos todos os anos em todo o mundo. Portanto, fique ligado a este programa e saiba como manter segura a sua casa para as crianças. Geralmente, ao acordar, a primeira coisa que eu faço é abrir as janelas, não é? Da casa, que é para poder arejar. Isto por quê? Porque a casa fica fechada durante a noite, nós dormimos com as janelas fechadas. No entanto, a parte da manhã, de princípio, é a hora que eu abro as janelas, que é para poder arejar, até porque os raios solares e tudo mais fazem muito bem para a casa. Eu, principalmente, sou uma pessoa asmática e tenho muito cuidado ao fazer a limpeza, sempre uso uma máscara. Isto por quê? Que é para evitar inalar as poeiras que vou levantando durante o processo das limpezas. Uso sempre um spray, que é para limpar os móveis, móveis de vidro, e tento não levantar, na altura em que faço as limpezas, que é varrer o chão, tento não puxar toda a sujidade para fora da casa. O que eu faço? Tenho sempre uma pá e uma pequena vassoura em que vou juntando a sujidade e vou tirando com a pá. Primeiro, varo a casa antes de limpar as poeiras, porque quando a gente vai varrer a casa, as poeiras vão pousar nos móveis. Então, varo a casa e depois de varrer a casa, faço o processo de limpeza dos móveis. Por que faço o processo de primeiro varrer, limpar os móveis e por fim passar o mop, nesse caso, que é já a limpeza terminal? Porque tenho certeza que depois de varrer, a poeira vai pousar nos móveis, vou tirar a poeira para o chão e por fim passo a água. A água já vai fazer uma limpeza terminal. A roupa de cama tem que ter um tratamento diferenciado. Isto é, eu vou trocando de forma muito constante as roupas de cama, porque geralmente a roupa de cama ela apanha aquela poeira durante o dia. Quando a gente vai abrir as janelas de manhã, ao arejar, em algum momento o ar vem com alguma impureza. Então, se vem com alguma impureza, nós temos que ter o cuidado sempre de tentar trocar as roupas de cama com uma frequência maior. Isto é, que é para não inalar aquelas impurezas durante a noite e o sono. Recomendações que posso deixar para as outras donas de casa em relação às limpezas é ter, sobretudo, cuidado com as crianças, porque as crianças, elas muitas das vezes comem alguma coisa, jogam no chão. É preciso que a gente tenha uma educação para com as crianças em relação à limpeza. Uma criança bem educada tem que saber que ao comer algo tem que ir meter no lixo. Ao pegar a lata de lixo tem que lavar a mão. Antes mesmo de estar a pegar outras superfícies da casa, porque conforme sabemos, as crianças são vulneráveis. Elas, ao passarem aquelas bactérias que vão pegando na lata de lixo e vão pegando em algo que possa passar aquelas bactérias, então estamos a propiciar um ambiente de outro tipo, talvez até de doenças, não é? Então é importante sempre que a gente dê uma educação mesmo regular às crianças em relação às limpezas. Querido amigo telespectador, hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre a importância de manter um ambiente limpo e saudável nas nossas casas, pois sabemos que os micro-organismos, estamos a falar de bactérias, fungos, vírus e até mesmo ácaros, eles não andam. Nós é que espalhamos este tipo de micro-organismos através dos animais de estimação, os insetos e também as nossas mãos. Portanto, hoje temos como convidada a doutora Nilza Mussagi.
é médica pediatra intensivista e é quem vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia, obrigada eu pelo convite. Sejam bem-vindos ao programa e vamos aprender. Muito bem, doutora. A que riscos é que nós estamos expostos quando não cuidamos da limpeza das nossas casas? Bom, a questão da limpeza das casas é realmente uma questão muito importante, porque se nós não cuidamos deste aspecto, vamos expor as nossas crianças a doenças do foro respiratório e doenças do foro gastrointestinal. Isto, por exemplo, quando a gente fala de crianças que têm asma, vão entrar em crise, crianças pequenas que vão ter gripe, um resfriado, ou, por exemplo, quando falamos do trato gastrointestinal, são crianças que vão evoluir com diarreia e vômitos. Pois bem, para quem não sabia, a falta de limpeza pode desencadear muitas doenças, principalmente as do trato respiratório, como a doutora Nilza muito bem mencionou. E então, doutora, como é que deve ser a casa de um paciente que sofre de asma ou de alguma outra doença respiratória crônica? Bom, este é um aspecto extremamente importante que a gente vem conversando com as mães. Não importa só a medicação que é para prevenir as crises, prevenir essas tossezinhas, esse nariz que sempre escorre, que fica assim interpelado como se fosse interpretado, como se fosse uma gripe ou que uma criança fica toda hora constipada. O que nós temos que fazer é evitar poeiras. Sendo assim, nós temos que evitar ter muito mobiliário em casa. A casa, eu costumo falar que deve ser uma casa de pobre, que só deve ter sofás, deve ter a mesa de jantar, as cadeiras e mais nada, não precisa ter muitos móveis. O chão não deve ser varrido, porque uma vez que a gente varre, nós levantamos a poeira toda para cima. E quando a poeira vai para baixo, ela bate no chão, sobe, bate no chão, sobe. Fica um ciclo vicioso e, portanto, é preciso passar um pano úmido no chão, um mop, assim quando a poeira levanta, ela bate no chão e cola, porque o chão está molhado. É preciso também evitar cortinas, tanto que o ideal seria ter persianas. Se não podemos ter persianas, pelo menos lavar as cortinas uma vez por semana, ter este hábito. É preciso evitar brinquedos como ursinhos de pelúcia, porque eles acumulam muita poeira, evitar ao máximo, mas se tem aquele ursinho que a criança adora e precisa dele para dormir, o que a gente orienta é pegar esse único ursinho, colocar na geleira de noite. No dia seguinte de manhã vai-se usar o aspirador de pó, que é para tirar a poeira pelo menos uma vez por semana. E se tiver animais de estimação, um cãozinho, um gatinho, optar por raças que não tenham pelo comprido ou que não soltem muito pelo. Porque há raças que soltam muito pelo, como o pastor alemão, o maltês, o chau-chau, são raças que a criança, tendo contato com o pelo, acaba desencadeando a crise, ou aquele nariz que sempre faz comichão e começa a escorrer. Lembrando também que é preciso desparasitar esses animais de estimação, porque se nós não desparasitamos os animais, aonde eles vão depositar as suas fezes naquela areia, a criança vai brincar mais tarde e ela vai ter contato com micro-organismos que vão causar a vulgarmente chamada filária, que em termos médicos é a larva migrans cutânea, que parece uma cobrinha que vai andando aqui na mão, no pé, no rabo, na parte do nosso corpo que tiver tido contato com essas fezes contaminadas. Então, não é só desparasitar as crianças e adultos, mas também temos que desparasitar os animais. Muito bem. E antes de qualquer coisa, os pais devem saber conversar com esta criança, por exemplo, que sofre de asma, e explicar porque que a criança
não tem uma vida normal como de uma ou outra criança, porque por vezes a criança insiste em querer ter um animal de estimação e o pai não sabe explicar porque que em casa não pode ter um animal de estimação. Então a conversa também é muito importante. Pois, é importante a conversa porque acaba que a vida até é normal, simplesmente é preciso adaptar. Vai ter um ou outro animal de estimação, por exemplo. Muito bem. E se não forem tomadas estas medidas, doutora, que consequências poderão trazer para a nossa saúde? Bom, uma criança doente é uma criança que não dorme. Ela vai entrar em crise de asma, vai ter diarreia, vômitos, ela não dorme. Se ela não dorme, por consequência, a mãe também não dorme. Esta criança não dormiu, então está adoentada, no dia seguinte ela não vai à creche, ela não vai à escola. Já começa a aumentar o absentismo escolar. Esta criança que está adoentada, que não dormiu, que a sua mãe ou seu pai também não dormiu, vai causar o absentismo tanto da mãe ou do pai, do cuidador de um modo geral. E esta criança que vai ter o absentismo escolar, ela não vai ter um aproveitamento escolar adequado, uma vez que ela não vai ter as aulas como deve ser, e mesmo se é uma criança que ia à creche, perde algumas atividades. Sem contar que se é uma criança que está toda hora doente por um ambiente familiar, um ambiente de casa não adequado, bom, esta criança então vai gastar muitos recursos, sejam recursos materiais, recursos humanos, são gastos no hospital, gastos para esta mãe que poderiam ser aproveitados para outras coisas. Podiam comprar brinquedos, podiam aproveitar para uma viagem. Mas tem que estar toda hora no hospital. Que é chato, principalmente agora, neste momento, né? Muito bem. Doutora, quais são os compartimentos da casa que estão mais contaminados? Muitas vezes nós temos a falsa ideia que nas nossas casas nós estamos protegidos de doenças, inclusive o coronavírus. Mas, por vezes, é totalmente o contrário, porque o ar de dentro pode estar mais poluído que o ar de fora. Então, quais são os compartimentos mais contaminados e quais as intervenções devem ser feitas? Pode ser tanto a questão do ar quanto a questão mesmo dos sapatos, por exemplo, né? Tanto que em algumas casas ou algumas culturas não se usa sapato dentro de casa, contando que nós não queremos levar as bactérias e tal lá de fora para dentro da casa. Ambientes muito contaminados em casa são principalmente a casa de banho e os ambientes externos, uma varanda ou um quintal. Sendo assim, é preciso usar produtos de limpeza adequados de modo a manter, por exemplo, uma casa de banho mais limpa, ok? É preciso lembrar-se também, na hora de puxar o autocolismo, fechar a tampa de modo a não levantar aquela sujidade toda para o ar. É preciso proteger as escovas de dentes que a gente deixa na casa de banho assim ao ar livre, exatamente de qualquer maneira. E também nós temos o ambiente lá fora, onde nós temos os nossos animais de estimação. É por isso que é importante também desparasitar os animais e tomar medidas sempre de higiene, limpeza adequada. Até porque sabemos muito bem que o mosquito que causa malária gosta muito de ambientes em que há falta de higiene, tem águas paradas, o capim, a relva e estas coisas todas. Vaso, quando são casas que gostam muito de ter plantas, às vezes acabam deixando muita água ali, que é para não estar a regar todos os dias, e isso é um ambiente que não é agradável, uma vez que vai propiciar o desenvolvimento de mosquitos e que pode nos passar várias doenças, como por exemplo a malária. E como é que podemos tornar a nossa casa segura para as nossas crianças, principalmente nesta época em que estamos de isolamento social,
passamos mais tempo dentro de casa e as crianças, por exemplo, as que vivem nos prédios, não têm como sair para brincar ao quintal, estão a 100% dentro de casa. Exatamente. É preciso a gente falar de higiene, sim senhora, porque a criança está lá dentro da casa e temos que tornar um ambiente saudável para que ela não fique doente. Mas é preciso também tornar a nossa casa segura. Por exemplo, se nós temos latentes, crianças abaixo de 1 ano que começaram a gatinhar, é preciso proteger as tomadas. Existem protetores de tomadas que se compram normalmente em casas que vendem mobília, mas tem um truque que eu costumo dar às mães dos meus pacientes, que é, por exemplo, a tampa do wipes tem uma tampa plástica, um plástico duro, ali onde se vai tirar o wipes, recorta-se aquilo e cola-se na tomada. Quando vai se ligar a ficha, é só questão de abrir a tampa, liga a ficha. Quando já não vai usar a tomada, tira a ficha e fecha a tomada com a tampa. Ainda falando dos latentes, crianças que gatinham e já começam a tentar ficar em pé, é preciso evitar a mesinha de centro, porque a mesinha de centro não só serve como escada, acesso para ambientes mais altos, que a criança normalmente não teria acesso, também serve como vamos lá, é um ambiente que a criança pode se magoar. Por causa das pontas? As pontas, é o que a gente chama das quinas da mesa. Tanto que existem protetores de quinas da mesa, que é para a criança não se magoar. Agora, falando de crianças maiores, crianças de 1, 2, 3 anos, são crianças que estão numa fase de descobrimento. Elas querem mexer de tudo e mais alguma coisa. São tão curiosas que querem conhecer o mundo à sua volta. Tudo. Sendo assim, lembrando que elas conhecem o mundo através das mãos e da boca, é preciso esconder devidamente os produtos de limpeza. Na cozinha, o sabão é líquido, o javel, ele não deve estar ali embaixo do lavatório, como usualmente a gente coloca na maioria das casas. É preciso colocar num lugar alto, no armário alto e trancado. Quando vamos à casa de banho, também tem vários produtos de limpeza, tem o shampoo e a massagem que a gente gosta para o cabelo, tem o gel de banho, é preciso colocar no armário seguro, lá em cima e trancado, porque as crianças vão lá mexer. Para quem tem varandas, as varandas protegidas, com grades, com rede, para quem tem piscinas, as piscinas protegidas e de difícil acesso, para quem tem escadas, é preciso colocar uma portinhola, um pequeno portão que seja difícil o acesso à escada. Para quem tem tanques de água, é importante que o tanque de água esteja bem fechado, que a criança pode abrir, tira a tampa, vai lá para ver, cai dentro do tanque de água e pode se afogar. E que brincadeiras, doutora, as brincadeiras saudáveis é que podem ser feitas em família durante este tempo de isolamento social? Brincadeiras seguras que podem envolver tanto o mais novo da casa até o mais velho. Ai, esta parte eu particularmente adoro. Adoro brincar. Porque é o seguinte, agora é um momento que a gente tem de recordar a nossa infância. Nós antigamente não tínhamos tablet, iPad, não tínhamos celulares. Nós passávamos a vida a brincar dentro de casa ou nos quintais ou na rua. Ok, não podemos ir para a rua, mas temos o quintal ou temos o dentro de casa. É um momento que a gente tem de voltar àquelas brincadeiras da infância. Jogos de tabuleiro, temos damas, temos xadrez, temos um monopólio, que a gente brincou muito do monopólio, tem uno, tem cartas, jogamos muito burro, jogamos trunfo, jogamos o peixinho. Tem jogos até para melhorar o intelecto com crianças maiores, como 30 segundos, ou lembrando aquele jogo da nossa época, que era Nomes Terras, também um jogo super divertido, aumenta a cultura geral.
Jogos já lá para o quintal, para brincar lá fora. Nós brincamos muito. A neca, as crianças de agora nem sabem o que é neca. Nós brincamos o Beyoncé, é a altura de voltarmos a brincar o Beyoncé, pular o elástico, subir a árvore. Bom, eu acho que é um momento da gente lembrar a nossa infância e ensinar essas brincadeiras todas que a gente fez. Jogar berlindes, ai como eu adorava jogar berlindes. É um momento que a gente tem para aproveitar. E a doutora está a aproveitar para recordar da sua infância, isso é muito Super estou, super estou. Bom, doutora, nós estamos a chegar quase, caminhamos a passos bem largos para o fim desta conversa, mas gostava que deixasse as últimas considerações e recomendações para todos os pais encarregados de educação que estão a assistir neste momento Saúde e Vida e que não têm noção de quão é importante cuidar do seu lar. Bom, como últimas considerações, eu gostaria de lembrá-los que é importante que a nossa casa seja o nosso lar. O que é um lar? É o nosso lugar que a gente vai dormir, que a gente vai ter contato com a nossa família, que a gente se senta bem. Sendo assim, se a criança tem problemas respiratórios, vamos tornar o ambiente mais saudável. Sem muitas poeiras, sem muitos bichinhos de pelúcia, sem muitos animais de estimação. Vamos tornar um ambiente mais seguro, com as tomadas protegidas, os produtos de limpeza lá em cima, super bem trancados e até lembrando dos remédios bem guardadinhos lá em cima. E vamos tornar o ambiente divertido. Isto não é um confinamento, não é uma cadeia, ok? É um momento que a gente tem de brincar com os nossos pequenos lá em casa, aproveitar os jogos do tabuleiro que podem ser em família e aproveitar brincar lá fora. Vamos ensinar as nossas brincadeiras, jogar berlindes, pular a corda, o Beyoncé, neca e tudo mais que a gente fazia quando era pequeno. Vamos ensinar aos nossos meninos. Não vamos deixar as crianças na TV o dia inteiro. Vamos limitar o tempo da TV, 30 minutos, 1 hora, de manhã, à tarde, à noite. Vamos conversar mais, vamos aproveitar mais. Muito bem, muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade, assim é que é, e pela participação no programa Saúde e Vida. Obrigada, disponham sempre. Bom, é importante garantirmos sempre um ambiente saudável para evitar riscos de contaminações, principalmente para as nossas crianças que ainda têm imunidade baixa e estão em fase de crescimento. Portanto, a partir de hoje, saiba que deve garantir sempre que a sua casa esteja limpa e segura para a sua criança. Mas vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Esta é a segunda parte e vamos dar continuidade àquilo que iniciamos anteriormente. Estamos a falar sobre a importância de manter um ambiente saudável e limpo nas nossas casas. Para já, vamos conhecer a história da Eunice. É uma mãe encarregada de educação, é mãe de 2 crianças, uma de 1 ano e outra de 3. E ela abriu as portas da sua casa para o programa Saúde e Vida e contou-nos como é que tem feito para garantir a segurança das suas crianças. Confira. Olá, telespectadores. Meu nome é Eunice Silva. Eu sou mãe de 3 crianças. Uma de 16 anos, uma de 3 e uma de 1. Uma das crianças sofre de bronquite asmática, então isto ajudou-nos a redobrar os cuidados, especialmente com poeiras, fungos, bactérias, essas coisas que são, digamos, desencadeiam, não é? Ataques. Então, um dos cuidados que eu tenho, por exemplo, nós não temos nos espaços comuns, como cozinha e alguns aspectos, alguns cômodos que são mais propensos a cuidados de higiene, como cozinha e casa de banho, eu não uso cortinas.
nós usamos persianas, exato, que é mais fácil de limpar, é mais fácil de cuidar e pode-se limpar todos os dias. Evitamos ao máximo o uso de tapetes. Por exemplo, nos quartos não temos tapetes, na sala não temos tapetes, que é uma das coisas que o tapete acumula muita poeira. Então evitamos ao máximo o uso de tapetes. A limpeza do quintal, como vem, também é feita logo cedo de manhã. Isso inclui a limpeza dos canis. Os cães grandes só são soltos à noite, então normalmente deixam os seus resíduos, né? Quando a gente acorda de manhã tem os seus resíduos aqui. Então antes de qualquer coisa, o guarda tem que limpar o quintal todos os dias de manhã, incluindo os canis. Se forem a verificar, os canis também estão todos limpos, não tem lá resíduos dos cães. Então esse é o primeiro dos cuidados. O segundo é os animais. Nós gostamos de ter animais, então temos que saber cuidar deles, não é? Então tem que tomar banho, pelo menos de 15 em 15 dias. Agora estamos no período de inverno, era 15 em 15 dias pelo menos. No verão é um pouco mais, porque naturalmente eles também transpiram, como nós, são mamíferos. Então temos que ter um cuidado mais dobrado, dar o banho a eles, garantir que estejam mais limpos os canis, porque eles também no verão, como nós os humanos, soltam mais resíduos no verão, né? Transpiram mais, urinam mais. Então temos que ter esse cuidado redobrado, mas agora é todos os dias de manhã logo cedo, a limpeza dos canis e a limpeza do quintal. Uma vez por dia, dependendo da temperatura, né? Dia está a chover, ou está muito vento, ou está muito frio, elas não vêm muito para o quintal nesses dias. Mas, por exemplo, hoje está um dia ensolarado, vamos dizer assim, elas vêm brincar, tem os brinquedos delas aqui, então tem que estar um ambiente minimamente limpo para elas poderem brincar em segurança. Também os cães grandes, por elas serem muito pequeninas, os cães grandes ficam fechados durante o dia e normalmente à noite nunca são soltos na presença delas, por questões de segurança mesmo. Às vezes não é por mal, mas uma brincadeira pode ferir, não é? E elas são muito pequeninas. Então, os cães estão sempre amarrados. Os pequenos, normalmente até têm medo delas, porque as crianças não medem muito bem as brincadeiras, né? Puxa a cauda, quer um par, quer não sei o quê. Então, os cães até fogem, né? Ficam assim fora do alcance delas. Então, é mais seguro, elas brincam à vontade no quintal. Como veem, também tem a piscina. Um dos cuidados que tenho é, elas nunca estão a brincar aqui fora sozinhas. Nunca estão sozinhas. Ou estão com a babá, ou estão comigo, ou com o pai, ou com o mano mais velho. Primeiro, só escolho brinquedos para as faixas etárias das crianças. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, mas eu pessoalmente já presenciei acidentes relacionados em darem crianças de 2 anos bonecas Barbies, e aquelas bonecas têm, os braços são pontiagudos e espetou o olho da criança. Então, tenho esse cuidado de procurar sempre brinquedos para a faixa etária delas. Bonecos de pelúcia, nunca, infelizmente, por causa, como eu disse, uma delas tem predisposição a ter bronquite. Então, e pelúcia acumula poeira, então evita-se ao máximo. No quarto delas, por exemplo, nada de mantas, eu uso duvet, não é? Nada de mantas, nada de tapete, já tinha dito, por causa mesmo do acúmulo das poeiras, e é onde elas brincam, onde elas ficam, e é fácil inalarem esses ambientes. Então evitar o máximo pelúcias e olhar mesmo para os brinquedos da faixa etária delas. Então nunca baixar a guarda, estar sempre atenta, sempre procurar saber o que elas estão a fazer, como estão a fazer, com quem é que elas estão, porque até dentro de casa, aqui no quintal é um pouco mais perigoso, sim, mas até dentro de casa, né, tem as tomadas, tem uma bebê está numa fase, está a começar a andar, está a começar a tatear, então tem os protetores para as tomadas, os cantos dos móveis têm protetores próprios para colocar, para não bater a cabeça, para não alijar, evitar deixar objetos cortantes e perfurantes ao alcance das crianças, porque elas são crianças. Ambientes como cozinha, casa de banho, nunca ficarem sozinhas em hipótese nenhuma. Cozinha tem forno, tem fogão, tem casa de banho, tem banheira, tem água, podem fazer algumas brincadeiras, podem se magoar. Então nunca deixar elas desacompanhadas nesses ambientes. E pronto, e que elas são crianças, elas não podem ser confinadas a 100%, elas não podem ser bloqueadas de viver, de aprender, porque afinal é assim que elas crescem, né? Mas o importante é sempre estar de olho e nunca baixar a guarda, né? Querido amigo telespectador, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Espero que de hoje em diante, você que é pai, mãe ou encarregado de educação,
preste mais atenção na questão da limpeza da sua casa. Já sabe que pode continuar a interagir conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp e no nosso YouTube. Já sabe que pode subscrever ao nosso canal e ficar a par de todas as novidades do Saúde e Vida e também da H2N. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Não permita que os vírus, as bactérias e os ácaros tragam prejuízos à sua saúde. Proteja-se igualmente da Covid-19. Tchau, tchau.